Apocalipse, capítulo de número 2 e o verso de número 18. Os amados encontraram, digam amém. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que os prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retendo até o que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Levanta a mão, a Bíblia para o céu, diga: Senhor Jesus. O mais forte que você puder, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assentando aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. O mais forte que você puder, batam palmas e dê glórias a Deus. Mais forte, palmas e glórias a Deus. Amados, uma rápida síntese da introdução que os amados já me vêm fazendo todas as quintas-feiras é sobre a vida de João. João é aquele que, quando houve uma grande perseguição por parte de Nero para os cristãos, ele é uma das lideranças que foi apanhada, sentenciada à morte. Ele foi posto dentro de um caldeirão fervente com óleo, e todos tinham a expectativa que João morreria. Ele não morre. A partir de então ele é levado, depois dessa experiência, para a ilha chamada Patmos. E lá na ilha de Patmos, Deus vai dar a ele cartas que ele vai endereçar às igrejas da Ásia. E todas as cartas que nós estamos falando, é perceptível que Deus exalta a boa ação que essa igreja tem, mas a correção também vem. E claro, a aplicabilidade destas cartas aos nossos dias é algo incrível. Se você está acompanhando esta série de ministrações, você tem percebido que nós possuímos as qualidades que essas igrejas têm, mas também possuímos todos os defeitos que eles têm. E nós precisamos aprender exatamente com as instruções dadas por Deus a João, enviada a essas igrejas,
para não cairmos nos mesmos erros, não cometermos os mesmos pecados e não sofrermos com as consequências, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a Bíblia nos orienta a fim de que nós não erremos e alcancemos então em plenitude aquilo que os céus têm a nós. É um período que as igrejas da Ásia estão passando por um momento delicado, porque há uma perseguição de Roma com as igrejas que foram plantadas por Paulo. A igreja em Tiatira, ela é plantada por Lídia, mulher esta evangelizada por Paulo. E lá em Tiatira, como toda a Ásia, também tem um polo que é comercial. É uma cidade que, comparada às outras, tem uma menor relevância, mas há um comércio muito forte nessa cidade. Em Tiatira, o comércio ele tem uma particularidade no que diz respeito aos demais. Existia uma espécie de sindicatos que funcionavam, diversos sindicatos que funcionavam na cidade de Tiatira. E cada sindicato desse, ele aliançava-se com uma das formas da economia da cidade. Existia até uma máxima de quem quisesse prosperar em Tiatira, precisava aliançar-se com um destes sindicatos, aliançar-se com uma dessas instituições, para que eles pudessem então vender, fazer negócio, crescer e prosperar. Sendo assim, em Tiatira, estes sindicatos também, eles adoravam, cada um cultuava um Deus. Eles tinham um comércio e eles consagravam tudo o que eles tinham ao Deus que eles acreditavam ser o Deus de verdade. Então, todas as pessoas que estavam em Tiatira, eles possuíam exatamente uma oportunidade grande de comércio, porém, o comércio deles era linkado com o meio religioso. Eles consagravam exatamente tudo quanto eles faziam ao Deus que eles serviam. A igreja está em Tiatira, e quando você observa, Deus, ele está reconhecendo que esta é uma igreja que está estruturada, esta é uma igreja que ela está na cidade, sendo o tempero desta cidade. Deus vai olhar de uma forma completa e preciosa para a igreja em Tiatira. Ele vai ver a operosidade da igreja. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, como quem diz, tudo que vocês estão fazendo, eu estou vendo. Eu sei que vocês têm amor no coração, eu sei que vocês têm fé, eu sei que na comunidade de vocês prestam um excelente serviço, vocês perseveram, e eu também sei que vocês estão melhores de quando vocês começaram. Vocês estão produzindo mais, vocês estão trabalhando mais. Porém, eu parabenizo vocês por tudo isso, por ser uma igreja que traz sabor, por ser uma igreja que vive em comunhão. Eu parabenizo-os por isso, mas eu tenho contra vocês. O que Deus tem contra esta igreja? Eles eram tolerantes ao ensino de Jezabel. E aqui é interessante falarmos, e eu não vejo momento melhor de falarmos do ensino de Jezabel dentro da igreja de Tiatira neste tempo, porque a proposta de Jezabel, em primeiro lugar, era: vocês não podem cometer suicídio intelectual, nem um suicídio comercial. Vocês precisam aliançar-se com todos, vocês precisam estarem unidos com todas as pessoas aqui em Tiatira, para que vocês tenham reconhecimento. A proposta de Jezabel para a igreja de Tiatira é:
façam aliança com quem for, mas vocês precisam manter a política da boa vizinhança. Vocês não podem ser feridos intelectualmente nem comercialmente. Qual é o problema disso? Não se pode fazer aliança com outras pessoas? Claro que não. A Bíblia, ela existe e ela determina a nós padrões específicos para aqueles que servem ao Senhor. Em Malaquias diz: e outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Outra vez, nós, olha para cá, é preciso haver em nós uma diferença com aquelas pessoas que estão vivendo outras práticas. Antes que eu continue, eu gostaria de abrir aqui um parêntese. Eu recebi um vídeo esta semana passada de uma igreja, eu não vou citar o nome por questões éticas, mas essa igreja fez um evento no Nordeste com quase 100 mil pessoas, e no meio deste evento que essa igreja fez, alguém tomou a palavra e disse: olha, eu sou filho de Ogum do terreiro tal, e eu estou aqui parabenizando a vocês, porque Deus é um só, nós somos irmãos e servimos ao mesmo Deus. Quando eu olhei o vídeo eu falei: não pode, não é meu irmão não, filho de Ogum não. A igreja não deve se aliançar com quem não professa a nossa mesma fé. Está havendo uma mistura perigosa, está havendo uma mistura daqueles que são santos com os profanos, mas o alerta de Deus é: vocês são sal da terra e luz do mundo, vocês nasceram para influência. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também. Eu recebo graça para liberar uma palavra sobre a tua vida. O mundo não vai contaminar a tua fé, o mundo não vai contaminar o seu coração. Deus abrirá os nossos olhos e nós nos moveremos pela revelação da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode abrir a boca e dar um glória gostoso para Ele? Ensino de Jezabel, ela dizia que eu preciso fazer aliança com todos. Pega na mão de quem está do seu lado e diz: nós já temos uma aliança com Deus. Fala para eles. Não, grita com autoridade, fala para ele, fala para ela: nós já temos uma aliança com Deus. Está ótima essa aliança. Que Jezabel apresentava e que ela ensinava era: vocês precisam defender o interesse financeiro de vocês a todo custo. Como quem diz: vocês servem a Deus, vocês servem um Deus rico, então vocês não podem ser pobres. Eu vou repetir isso: vocês servem a Deus. Olha a conversa dela. Então, vocês tendo um Deus rico, vocês não podem ser pobres. E este é um ensino que está sendo difundido na nossa atualidade. Este é um ensino que está sendo difundido dentro das igrejas. E eu preciso esclarecer, irmão, Jesus não morreu na cruz para fazer ninguém ficar rico. Isso é mentira de Satanás. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. Pastor, o senhor está pregando contra a riqueza? Claro que não. Ele pode dar, ele pode fazer o homem enriquecer, ele pode dar riquezas para o homem aqui na terra. Salomão, ele deu sabedoria e prosperidade a ele. Jó, foi Deus quem deu, não foi o diabo. Mas entenda, o propósito do evangelho não é fazer ninguém ficar rico. Isso é mentira de Satanás. Nós podemos não ter recursos e prosperidade não está alinhada 100% com a vida financeira. Muita gente tem dinheiro e não é próspero. Outras pessoas têm menos dinheiro e são prósperos. Quer ver? Tem gente rica que não tem paz, não tem saúde, não tem alegria. Outras pessoas que não tem tanto poder aquisitivo assim, a casa dele tem paz, a casa dele tem felicidade, a casa dele é prosperidade. Ele tem ausência de necessidade. E aqui eu abro este parêntese uma vez mais, porque o que Deus está
condenando é o espírito de Jezabel. Não é só mulheres que esse espírito pega. Este espírito, ele pega líderes que estão na igreja e estão prostituindo o verdadeiro evangelho de Cristo. Eles estão dizendo algo contrário à palavra de Deus. Querem enriquecer, eles só falam de dinheiro, eles só falam de prosperidade. Nós entendemos o que o evangelho segundo escreveu Mateus diz: nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele é quem vai acrescentar sobre a nossa vida. É Ele que vai dar, se Ele quiser dar. Ele é quem dá. Jezabel, ela estava ali apresentando isso. Ela também estava em terceiro ponto. Primeiro, ela apresentava aos irmãos que eles precisavam aliançar-se com todos para ter reconhecimento intelectual e reconhecimento comercial. Segundo, ela estava em Tiatira apresentando a doutrina que todos deveriam preocupar-se apenas com dinheiro. Faça o que for preciso, mas lutem para ter dinheiro. A terceira coisa que era implantado lá ela apresentava uma nova versão do cristianismo. Era um liberalismo sem regra, era um liberalismo dentro da comunidade cristã, e é o que está sendo pregado hoje. E eu preciso dizer, se alguém aqui defensor do liberalismo, eu preciso revelar para você: o liberalismo, ele tem destruído muitas igrejas. Nós não podemos viver sem regras, nós não podemos viver sem praticar princípios. Eu vejo pessoas sem ter um conhecimento profundo do evangelho, dizendo: isso é a época da lei, não tem que fazer isso. Mas quem falou que para você que na graça está mais fácil? Na graça complicou muito mais. Na lei você só era penalizado, por exemplo, no caso de adultério, quando você era pego no ato em flagrante, que você era penalizado. Na graça não precisa ninguém te pegar, é só você pensar que a Bíblia diz que você já adulterou. Existe regra, existe padrão a ser seguido, e nós como igreja precisamos levantar a nossa voz em pleno século 21 e dizer: não foi liberado não, a palavra continua a mesma, o Deus continua o mesmo, o evangelho continua o mesmo. Levanta a mão direita para cima, levanta a mão esquerda também, segura as duas mãos levantadas. Eu recebo graça aqui nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Este demônio não tem nada a ver, ele vai cair por terra. Este demônio que está dizendo para você que agora está tudo liberado, é mentira dele, é conversa de Satanás. Você precisa amoldar-se à palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que haja temor e tremor em nós para servir ao Senhor com sinceridade. O papo de Jezabel, da doutrina, era: está tudo liberado. O papo dela era: está tudo ok. Vocês não precisam viver quadrados como Paulo ensinou. Paulo estava equivocado. E alguém precisa dizer para a nossa geração, que a nossa geração agora, a minha geração, ela está iludida, achando que tudo foi liberado. Alguém precisa dizer para a minha geração que Deus continua o mesmo, não mudou nada. Eu vou dizer de novo: Deus continua o mesmo, não mudou nada, não alterou nada. Porque esse liberalismo tem tomado conta da igreja. E qual é a proposta de Jezabel aplicando em nossa vida? Faça aliança com todos. Pastor, aceitem todos à sua volta. Pastor, receba todos em sua casa. Recebam todos, são bem-vindos. Porque Deus veio para todos. Lógico que Ele morreu por todos,
mas são filhos só aqueles que reconheceram Ele como seu único e suficiente Salvador. E tem um nome que é dado agora à junção das religiões. Eu me lembro quando eu formei na escola, tem um culto que se faz, chama culto ecumênico. E neste culto foi algo incrível, porque o culto foi dentro de uma estrutura da igreja católica, tinha um espírita, tinha um padre, tinha um pastor, tinha um do candomblé, devia ter umas 5 ou 6 religiões ali representadas. E eu, como sou músico, recebi a oportunidade para fazer uma homenagem à turma. Falei, mas eu sou crente, não dá, eu só sei tocar louvor, não vou qualquer outra coisa não vai dar certo não. Aí me deram uma música lá, eu olhei e falei assim, não vai colar não dá. Se eu tocar essa música aqui no meu violão, as cordas arrebentam tudinho, não dá. E todos falaram, todos se manifestaram. Lembro como se fosse hoje um amigo meu chamado Almi. Eu comecei a cantar, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. E aí eu tocando, o Almi do meu lado começou a chorar. E aí eu comecei a perceber que a presença de Deus invadiu o ambiente. Irmão, é nítido, quando Deus está em um lugar, Ele realmente se move de maneira diferente dos outros deuses. Não pode haver mistura na igreja. Quando você está num culto, você percebe quando alguém está adorando a Deus e não tem mistura no coração dele. Ele está com sinceridade, ele está com verdade. É aquele que ele abre a boca, ele não fala direito, mas Deus faz através da vida dele. É porque não há mistura sobre a vida dele. Oh, glória a Deus, oh, glória. E eu quero profetizar sobre a igreja em Santo Amaro hoje. Não haverá mistura sobre a nossa vida. A nossa fé não será prostituída. Eu estou profetizando, quem quiser ir recebendo, é só ir dando glória para receber. A nossa fé não será prostituída. A nossa adoração não será corrompida. Nós renderemos a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tudo é dele, tudo é para Ele. Nós daremos glória a Ele. Não abriremos mão de servir a Ele com alegria. Não há em nós concessões. Pastor, então o senhor está dizendo, o senhor não é a favor da igreja se unir com as outras religiões? Eu não, a Bíblia diz que não pode. Agora tem crentes, aqui não tem, mas lá para da minha terra tem crente, que domingo eles vão na macumba, e na quarta-feira eles vêm para a igreja. Não se serve a dois senhores. O problema é que está sendo nos apresentada uma proposta para servir a dois senhores. Está sendo nos implicitamente apresentada uma proposta para adorarmos outros deuses. E qual é o problema disso? A igreja, quando ela está com uma fé corrompida, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a autoridade, ela vai perdendo a veemência, a intrepidez que ela tinha. O mundo não tem que amar a igreja. A Bíblia diz que nós devemos ser odiados por amor a Ele. Não tem essa conversa. Os crentes agora estão até chique, está errado, irmão. Eles têm que estar nos odiando, dizendo, eu não gosto desses crentes. Quando alguém dizer para você, eu odeio você, você vai para a igreja todo dia, você pode glorificar e dizer, está certinho. Não pode haver comunhão das luzes com as trevas. Aonde a luz chega, a treva tem que dissipar. Aonde a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Eu profetizo
Existem dois extremos, e o que nós não podemos ir é para nenhum dos extremos. A igreja em Tiatira era perfeita, tinha amor, tinha comunhão, tinha serviço, tinha fé. Só que eles deixavam alguém ensinar o que não era verdadeiro dentro da igreja. Eles permitiam alguém apresentar, entre aspas, uma atualização do evangelho para eles. Tem até alguém dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Conversa fiada, irmão. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é uma verdade. Como diz meu pai, está difícil até para os ateus agora não acreditar, porque tudo que a Bíblia diz está se cumprindo na risca. Tudo que a Bíblia falou 2000 anos atrás, os nossos olhos estão vendo acontecer agora. Nós não nos prostraremos, não nos curvaremos, nós serviremos ao nome do Senhor e daremos a Ele toda a glória. Levanta a tua mão, abre a tua boca, dá glória a Deus e vitória para esse Jesus aí. Não se serve a dois senhores. Caminho para o final. Caminho para o final. E eu preciso orientá-los. Nós estamos em um ano eleitoral. O voto é livre, secreto. Você, como cidadão, você tem o dever moral de votar. Mas você precisa escolher o seu candidato entendendo isso. A quem eu estou adorando se eu votar nesse candidato? Quem é que ele adora? Quem é que ele serve? Isso tudo vai influenciar na sua decisão. Ah, pastor, o senhor está no altar falando de política? Eu não estou fazendo campanha política. Eu estou te orientando, porque é o meu dever, a minha obrigação como pastor, dizer a você: pense bem quem você vai votar. Se você votar na pessoa errada, depois não adianta vir fazer campanha para Deus, restaurar para Deus fazer. Hoje você está tendo a oportunidade de ter a mente de Cristo e dizer: Senhor, ilumina minha mente, que o Senhor possa me conduzir a colocar naquela cadeira alguém que vai glorificar o seu nome, que não vai corromper a adoração e o evangelho genuíno do Senhor sobre a minha vida. É a sua responsabilidade. Tiatira, eles toleravam a doutrina de Jezabel dentro da igreja. E Jezabel estava querendo pregar e ensinar tudo o que era de liberalismo na igreja. E eu finalizo esse momento da palavra dizendo para você: o caminho ainda é estreito, o caminho ainda é apertado. Pastor, está fácil demais, minha cruz está leve. Você não está indo para o céu, você está indo para o inferno. Pastor, eu estou uma maravilha, graças a Deus, não passo luta nenhuma. Irmão, é para você ficar desesperado se não estiver passando luta. Irmão, é para você ficar desesperado se o diabo não estiver atribulando a sua vida. E se ele estiver atribulando, glorifique o Senhor, porque ele já enviou anjos para ir na sua frente, para garantir a vitória sobre você. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai abrir a sua visão. Deus não vai deixar você se corromper, Deus não vai deixar o liberalismo convencer você, Deus não vai deixar essas doutrinas malignas afastar você do propósito. Eu profetizo pela autoridade rema da palavra de Deus. A palavra vai penetrar no teu coração, e quando a proposta vier, você vai dizer: eu tenho a palavra, não dá para negociar, eu tenho princípios, o meu alvo é o céu, eu vou para Cristo. Quem pode abrir a boca e dar um glória? Quem pode abrir a boca e dar um aleluia? Oh, glória a Deus. Você não pode tolerar, não aceite, não alimente daquilo que não é a palavra de Deus, que produz paz, alegria e amor em você. Não aceite. Proíba os seus ouvidos escutar, proíba os seus olhos verem aquilo que está desvirtuando e fazendo com que a sua fé seja prostituída.
Tudo que não tem respaldo na palavra de Deus é prostituição da fé, e é isso que o Senhor tinha contra a igreja de Tiatira. E eu estou neste momento ministrando sobre as nossas vidas. A nossa fé não será prostituída. Deus nos dará autoridade para repreender este demônio. Manteremos a fé em Cristo Jesus. Fica de pé, você que vai manter a fé, abrindo a boca e dando glória a Deus o mais alto que você puder. Feche os teus olhos.